A palavra cinema origina-se do cinematógrafo, uma invenção dos irmãos Lumière, que vem do grego kinema, que significa movimento, e guapein, que significa registrar. Cinema, portanto, significa registro do movimento e pode ser definido como a arte de produzir imagens em movimento. Em 1891, Thomas Edison inventou o cinetógrafo e, posteriormente, o cinetoscópio. O último era uma caixa movida a eletricidade que continha a película inventada por Dickson, mas com funções limitadas. O cinetoscópio não projetava o filme. Baseado na invenção de Edison, Auguste e Louis Lumière inventaram o cinematógrafo, um aparelho portátil 3 em 1, máquina de filmar, de revelar e projetar. Em 1895, o pai dos irmãos Lumière organizou uma exibição pública paga de filmes no dia 28 de dezembro no Salão do Grand Café de Paris. A exposição foi um sucesso. Este dia, data da primeira projeção pública paga, é comumente conhecida como o nascimento do cinema, mesmo que os irmãos Lumière não tenham reivindicado para si a invenção de tal feito. Porém, as histórias americanas atribuem um maior peso a Thomas Edison pela invenção do cinema, quando na verdade o que ele fez foi pegar pequenos vídeos e exibi-los em máquinas caça-níquel, e para não perder tal fonte lucrativa, sempre foi contra a exibição dos filmes em grandes salas. O cinema foi apresentado ao público brasileiro pela primeira vez no dia 8 de julho de 1896, na Rua do Ouvidor, número 57, no Rio de Janeiro. Os filmes eram todos vindos da Europa. Cinema mudo. Desde o início, inventores e produtores tentaram casar a imagem com o som sincronizado. Assim sendo, durante 30 anos, os filmes eram praticamente silenciosos e sendo acompanhados muitas vezes de música ao vivo, outras vezes de efeitos especiais e narração e diálogos escritos presentes entre cenas. Hollywood se transformou no mais importante centro da indústria cinematográfica do planeta. Começaram a se destacar nesta época comédias de Charlie Chaplin e Buster Keaton, aventuras de Douglas Fairbanks e romances de Clara Bow. Os meios de comunicação de massa são dispositivos técnicos e organizacionais que permitem a transmissão de mensagens importantes simultaneamente a um grande número de pessoas desconhecidas que usá-los. Mensagens intencionalmente elaboradas visando a mudança de atitudes, traços cognitivos e de comportamento dos destinatários são utilizadas nos roteiros dos filmes de cinemas. O falecido diretor de cinema Richard Brooks disse certa vez: as imagens vêm primeiro e com as imagens, como a música, a primeira reação é emocional. Em uma época de globalização, o poder emocional das imagens é traduzido facilmente entre as diversas culturas e causou um forte impacto na sociedade durante sua evolução, em termos comportamentais, de modo de falar e de se vestir também. O cinema não é simplesmente entretenimento, e sim uma espécie de montanha-russa de emoções para plateias no escuro. O cinema causou impacto na sociedade quando da sua criação e difusão como meio de comunicação de massa, registrando fatos e contando histórias, e expandiu-se rapidamente, primeiramente pela França, Estados Unidos e Europa, e depois pelo restante do mundo ocidental. O cinema é uma forte máquina agregadora de tecnologia e investimentos no mundo do entretenimento. Produção é o ato de produzir, mas também o resultado deste ato. No campo audiovisual, e particularmente no cinema, produção pode ser o conjunto de todas as fases necessárias para a realização de um filme ou produto equivalente.
Apenas as fases intermediárias da realização audiovisual, principalmente a filmagem. O trabalho do produtor cinematográfico, em algumas circunstâncias, é sinônimo de filme. Entre os processos necessários para a criação estão o roteiro, planejamento, equipe técnica, elenco, cenários, filmagem, trilha sonora, edição, pós-produção, promoção e distribuição, além de muitos outros. Neste processo, estão envolvidos profissionais formados e especializados nas mais diferentes áreas e a união deles é responsável pela produção de filmes que atingem os mais diversificados tipos de público, contribuindo consideravelmente para difundir ideias, costumes, valores e posturas. Justamente pela abrangência que uma produção cinematográfica pode ter, é que os seus processos devem ser cuidadosamente desenvolvidos, de forma a interagir da melhor maneira possível com o seu público. Hoje no Brasil, o cinema atinge principalmente os jovens da classe média alta e entre os meios de comunicação é o que está menos presente no cotidiano dos brasileiros, atingindo público restrito e pouco seletivo. A indústria cultural é fruto da sociedade industrializada, de tipo capitalista liberal. Mais especificamente, porém, a indústria cultural concretiza-se apenas numa segunda fase dessa sociedade, a que pode ser descrita como a do capitalismo de organização ou monopolista, ou ainda como sendo a sociedade dita de consumo. Com seus produtos, a indústria cultural pratica o reforço das normas sociais, repetidas até a exaustão sem discussão. Em consequência, uma outra função, a de promover o conformismo funcional. Ela fabrica seus produtos cuja finalidade é a de serem trocados por moeda. Promove a deturpação e a degradação do gosto popular. Simplifica ao máximo seus produtos, a obter uma atitude sempre passiva do consumidor. Assume uma atitude paternalista, dirigindo o consumidor ao invés de colocar-se à sua disposição. Ética é um termo muito usado e pouco efetivado em seu sentido nesse início de século. A mídia é o lugar onde essa discrepância é ainda mais salientada. Pornografias apresentadas como arte, explorações das desgraças alheias exibidas como notícias, assassinatos colocados em questão com relação ao assassino ser justo ou não. Na sociedade do século XXI, o cidadão vive preso por grades com lanças pontiagudas, arame farpado e elétrico em muros altos. Os ladrões vivem soltos. Mais que isso, fazem papéis de policiais, protegendo aqueles a quem conhecem, dando ordens, impondo regimes perante a população. Para os policiais o que sobra? Os papéis de bandidos, roubando, extorquindo, assassinando. O desrespeito ao outro, presente na sociedade, está também na TV, no rádio, no jornal, na revista e no cinema. Um exemplo de um caso não ético no cinema é o filme Turistas, que retrata uma versão extremamente mentirosa em relação ao Brasil, mas que ganhou muita força no exterior. Já um exemplo de um caso ético no cinema é o filme Babel, que nos mostra que através de um pequeno gesto, ou melhor, com um pequeno erro, vidas podem ser transformadas para sempre. No início do cinema, não eram produzidos filmes, mas sim simples vídeos do cotidiano das pessoas, como as pessoas saindo da fábrica, estações de trem, entre muitos outros. Esses vídeos eram gravados sem nenhuma ideia de luz, posição e movimento de câmeras ou qualquer outra técnica utilizada hoje em dia. D.W. Griffith é considerado o pai da linguagem cinematográfica. Ele usou elementos do teatro para compor O Nascimento de uma Nação, primeiro longa-metragem produzido e considerado um clássico do cinema. Este filme foi pioneiro em várias técnicas como close-ups faciais, cortes rápidos, montagem paralela, focalização profunda, entre outros.
Com o passar dos anos e o cinema se popularizando cada vez mais, diversos produtores de outros países criaram sua própria linguagem. Na Alemanha, com F.W. Murnau, na França, com Godard e Truffaut, e no Brasil, com Glauber Rocha, com Cinema Novo. Hoje em dia, a TV possui uma linguagem diferente. Se aproveita muito das técnicas do cinema para criar séries, novelas e até comerciais, como veremos a seguir. When did I wake into this dream? I must have been the only person in the world who didn't know who she was. With the disappearance of the world's most famous Overall denied the storm too much pressure. But my world would never be the same again. Drive. When she came into my life, It's beautiful up here. Everything seems so peaceful. who are you? I'm a dancer. I love to dance. It didn't matter. I knew who she was. To me. Come away with me. I love you. You must be there tomorrow. I don't care about tomorrow. It's the right thing to do. No one can steal our dream. No one. Goodbye. And then she was gone. Has she forgotten? I know. I will not. Her kiss. Her smile.